O presente trabalho faz parte da avaliação parcial do quarto bimestre da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos Químicos, ministrado pelo professor Renato Arduta Pereira Filho. Este trabalho tem como objetivo a sintonia do controlador PID pelos métodos de Cohen-Cohn, Ziegler-Nichols e Tyrrell-Lubin, e foi realizado pelos alunos do curso de Engenharia Química Edson Brum e Marcel Silva. Nesta imagem são apresentados os tópicos que serão discutidos nesta apresentação. Nesta tela são apresentadas as descrições do sistema, ou seja, os aspectos que foram empregados ao processo. O set point foi escolhido de 41 graus Celsius, valor dentro da faixa de temperatura cujo sistema foi identificado. A aquisição dos dados se deu em 35 graus Celsius nas 3 corridas para que as 3 sintonias tivessem a mesma temperatura inicial. O tempo de corrida foi de aproximadamente 9.000 segundos para cada experimento, tempo suficiente para que a temperatura atingisse o set point. Os valores de Kc, τI e τD foram calculados para cada método de sintonia utilizado neste trabalho e foram mudados no código do Arduino de acordo com o método utilizado. O controle proporcional integral derivativo empregado foi na forma velocidade, devido ao fato de a estufa ser um sistema discreto e esta forma apresentar vantagens, como por exemplo, não possuir wind-up. O trabalho teve como objetivo utilizar o controlador PID e testar o melhor método. Foram utilizados os 3 métodos apresentados. O método de Cohen-Cohn é um método de sintonia em malha aberta, onde são necessários os dados de Kp, Td e tal, para utilizar as equações propostas por Cohen-Cohn. O método em malha aberta não utiliza a ação do controlador, ou seja, não há retroalimentação para a comparação dos sinais de saída e entrada. O método de Ziegler-Nichols e Tyrrell-Lubin são os métodos de sintonia em malha fechada, que utilizam os valores do ganho último e do período último para calcular as equações propostas por cada método. Nesta tela e na tela a seguir, é apresentado o código utilizado no Arduino, onde foram mudados os valores de Kc, τI e τD para cada método. Este vídeo é uma amostra do funcionamento da estufa. Os dados a seguir de Kp, Td e tal foram fornecidos pelo grupo da identificação do sistema. Aqui apresento as equações propostas por Cohen-Cohn para cálculo dos parâmetros Kc, τI e τD, que foram utilizados no programa do Arduino. Nessa tabela, apresento-se os resultados dos cálculos dos parâmetros pelo método de Cohen-Cohn. Aqui é mostrado o gráfico da variação da temperatura ao longo do tempo no experimento realizado. Para fazer a determinação de Ku e Pu, utilizou-se a extensão Xcos do programa Scilab, para que fosse possível fazer a simulação do processo com o objetivo de encontrar o ganho último, Ku, e o período último, Pu. O processo é mostrado na tela. O gráfico a seguir mostra a curva oscilatória de amplitude constante. Este gráfico mostra o cálculo do período último, parâmetro necessário para calcular os parâmetros dos métodos de malha fechada. Aqui é mostrado a tabela de Ziegler-Nichols e suas equações propostas para o cálculo dos parâmetros. Os resultados encontrados após os cálculos são mostrados na tela. A variação da temperatura ao longo do tempo no experimento realizado é mostrado na tela. As equações propostas para o cálculo dos parâmetros de Kc, τI e τD do método Tyrrell-Lubin é apresentado na tela. Na tela são apresentados os valores dos parâmetros Kc, τI e τD calculados pelo método de Tyrrell-Lubin. Aqui é mostrado o gráfico da variação da temperatura ao longo do tempo no experimento realizado. Os critérios de sintonia foram calculados para cada método. Os valores apresentados mostraram que o método de Tyrrell-Lubin apresentou o melhor resultado. Analisando os critérios de desempenho, pode-se observar que de todos os métodos, o método de Tyrrell-Lubin foi o que obteve melhor desempenho. Com isso, se definiu os valores de Kc, menos 9,5623,
tau I 250,14 e tau D 18,0476, como sendo o cenário ótimo para o controle da temperatura da estufa.